Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje, questão número 32, foi retirada da prova do Enem de 2014 e a pergunta nos trouxe como enunciado. Grandes fontes de emissão de dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação de chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1, que está aqui. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12 gramas por mol, 16 gramas por mol, 32 gramas por mol, 40 gramas por mol, respectivamente. Temos a referência bibliográfica e a pergunta. Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de, e temos alternativas aqui. Enquanto estamos com essa tela, você pode pausar e tentar fazer sozinho. Na próxima tela, vamos à resolução. Eu destaquei aqui algumas palavras que vão nos ajudar a montar a resolução da questão, como por exemplo, quando nos diz que o gás tirado da fonte de emissão de gás poluidor é o dióxido de enxofre, que é o SO2. Além disso, numa segunda reação, o produto da primeira é usado como reagente para produzir um segundo produto, que é o gesso, que depois ele é utilizado para fins agrícolas. Sabendo das duas equações, a pergunta é se o rendimento é de 90%, qual é a massa de gesso que se obtém em cada mol de gás retido. O mol do gás retido é o SO2. Então, ao terminar a leitura, você pode perceber que esse é um exercício de cálculo estequiométrico, mas não é um tão redondinho como os outros dois que a gente fez. Esse daqui, ele traz algo especial, algo anterior e posterior àquele nosso mapa mental. Então, aqui nesse exercício, eu vou ter que fazer algo anterior ao uso do mapa e algo posterior ao uso do mapa da aula anterior. Então, vamos ver o que a gente tem que fazer. Primeiro de tudo, eu vou pegar essas duas equações e vou colocar elas duas aqui, ó, a 1 e a 2. Depois eu tenho que somar as duas etapas de modo que um produto da primeira seja totalmente cancelado com o reagente da segunda. A substância em comum aqui é o sulfito de cálcio, que é o CaSO3. Para ele ser cancelado, essa daqui de baixo vai ter que ser modificada. E a modificação é que eu vou ter que dividir por 2. Então vamos devagar, olha só. A primeira você mantém, a segunda você divide ela inteirinha por 2. Manter significa você copia a equação inteirinha. Dividir por 2 é o coeficiente estequiométrico que você vai dividir por 2, é o balanceamento que você divide por 2. E olha como fica. Como eram 2 sulfito de cálcio, ficou 1. Como era 1 O2, ficou meio. Como eram 2 CaSO4, ficou 1. E aí você vai, essas duas reações modificadas, você deve somá-las. Somando, você cancela quem está no reagente e no produto. Cancelou total. E agora, quem sobrou para compor a equação química, ficou o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, mais o SO2, que é o gás poluente, mais o O2 da atmosfera, formando o sulfato de cálcio, que é aquele que é vendido para a agricultura, e o CO2. Então, agora nós temos uma única equação. Agora nós entramos no passo do mapa da questão número 31. Então, quando o exercício nos traz 2 ou 3 ou 4 etapas, eu preciso somar todas elas, de modo que um reagente da segunda seja cancelado como produto da primeira. Então, tem que cancelar uma substância para obter a global, que é essa daqui, e com essa global eu vou fazer o cálculo estequiométrico, começando por aquele esquema que eu passei para vocês na aula passada. Qual que é o esquema? 3 linhas. Linha do mol, linha de conversão, linha de exercício. O número do mol é só descer o número do balanceamento, então fica, olha só. 1 mol, meio mol, 1 mol, 1 mol. Linha do mol tranquilo. Na linha do exercício, volta no enunciado. Tá aqui o enunciado. No enunciado tem uma condição e uma pergunta. Então, na condição tem algo especial, olha, um rendimento de 90%.
a massa de gesso obtida, sendo que eles avisaram pra gente anteriormente que o gesso é esse aqui, por mol de gás retido. O gás retido em questão é o dióxido de enxofre, que ele fala no começo do enunciado. Então, uma informação, uma condição e uma pergunta. Tá aqui a condição, que seja um mol. Tá aqui a pergunta, quantos gramas do sulfato de cálcio. Para que eu possa fazer regra de 3, o próximo passo é verificar a necessidade de conversão. E esse aqui eu preciso converter. Veja só, tá em mol aqui, tá em grama aqui. Não pode, por enquanto, fazer regra de 3. Aqui tá em mol, aqui tá em mol. Aqui não vai precisar converter, por isso que eu vou simplesmente copiar. Então, aqui eu desci igualzinho, 1 mol. Aqui, eu tive que converter. Eu achei a massa molar. O cálcio vale 40, o enxofre 32, o oxigênio 16, que vezes 4 deu 64, e eu vou somar todo mundo aqui e eu vou ter a massa. Segue multiplicando em cruz, deu 136 gramas de sulfato de cálcio. E aí dá aquela ansiedade, você corre lá e marca a alternativa D. E não é. Então, segura a ansiedade. Se eu capturo 1 mol de dióxido de enxofre, essa é a massa de gesso que eu consigo. Mas isso supondo que o meu rendimento é de 100%. O enunciado me avisou, o rendimento não é de 100%, o rendimento é de 90%. Então, eu continuo. Eu continuo a resolução dizendo assim, olha, 136 é o máximo que eu estava esperando, e o máximo que eu estava esperando é 100%. Quando captura 1 mol de SO2, era de se esperar 136 gramas de sulfato de cálcio, só que essa é uma reação que tem um rendimento inferior ao 100%. Então, se o rendimento é de 90%, quanto vai ser a massa real obtida de sulfato de cálcio? Mais uma regra de 3, e então chegamos no número 122 gramas de sulfato de cálcio, como nos diz a alternativa C. Então, essa é uma questão, a número 32, que ela traz elementos a mais para a gente resolver no cálculo estequiométrico. Não é só aquele mapa anterior. Então, nós vamos aumentar aquele mapa. O mapa de hoje é justamente isso. Como a gente aumenta o mapa da aula anterior? A gente aumenta assim, olha só. Situações especiais de cálculo estequiométrico. Quando você tiver reações consecutivas, você vai precisar somar as etapas. E ao somar as etapas, você tem que cortar um produto da primeira com o reagente da segunda. Tem que sumir. Ah, mas e se ficar um do lado de cá? Não pode, você tem que sumir. Um produto da primeira e um reagente da segunda. Se tiver mais etapa, produto, reagente, tem que ser assim. E aí cancelou, você só obtém a global. Obtida a global, segue os passos do cálculo estequiométrico. Mas, se você tiver rendimento, no final da sua conta, vamos lá, ó, você vai calcular a quantidade de reagente esperado. Então, primeiro eu fiz calculando qual era a massa máxima esperada de sulfato de cálcio. Quero 100%, se fosse 100%. Aí, usando a velha regra de 3 e o valor do rendimento, eu vou determinar o valor realmente obtido. O que acontece quando uma reação tem rendimento é que você investe um tanto para obter de produto, mas o seu rendimento é inferior. Como se, vamos dizer assim, eu vou fazer uma receita de brigadeiro e nessa receita diz que eu vou conseguir obter 50 brigadeiros. Imagina assim, só que eu não sou muito experiente em fazer brigadeiros. Imagina que eu faço de alguma maneira que ao invés de obter 50 brigadeiros, eu consigo só 40 brigadeiros. Isso quer dizer que meu rendimento é inferior ao rendimento esperado, né? Então, essa é a ideia de rendimento. Você investe um tanto para ter um tanto de produto, mas seu rendimento é inferior. Foi o que aconteceu com a minha história do brigadeiro, é o que aconteceu com essa questão. Quando captura 1 mol de dióxido de enxofre, esperava 136 gramas do sulfato de cálcio, mas o rendimento era inferior, portanto 122. Então essas duas situações especiais aconteceram nessa questão do Enem. E tem mais questão especial. Eu espero vocês para o próximo vídeo, para vocês, na questão número 33, verem o que mais que pode aparecer de casos especiais de cálculo estequiométrico. Eu espero vocês para a próxima questão. Até mais!